Bem, queridos, a paz do Senhor Jesus a todos. Abra sua Bíblia, por favor. Salmo capítulo 119, ou Salmo 119. Enquanto você procura, eu queria falar da minha alegria de estar pela segunda vez aqui. Na verdade, a primeira vez eu vim acompanhando o pastor Wellington em um congresso de missões, uns 3 anos atrás, é um culto de missões. O pastor Joel não estava aqui. Louvar a Deus pela vida do pastor Joel. Muito bom conhecer o senhor pela primeira vez, pastor, Deus abençoe. Pastor Eliezer, muito obrigado pelo contato. A gente se conheceu de uma maneira tão inusitada na época da Covid. Eu sou tão acanhado com oportunidades, sou tão ruim para falar em público, tímido. Eu só consigo falar da palavra de Deus em público. Converso com minha esposa no final para vocês verem. E eu resolvi mandar uma mensagem para o pastor Eliezer falando que estava acompanhando o culto dele, a transmissão. De repente ele sentiu no coração e falou: não, domingo você vai me pregar na minha igreja. Eu falei: como assim, pastor? Só falei que eu estava acompanhando. E ele falou: não. E aí, graças a Deus, fizemos uma amizade. O pastor Eliezer é meu amigo. E Deus é bom, sempre ali em Santa Maria. Santa Maria, pastor, sua igreja? Aqui em Santa Maria, a congregação, Deus abençoando. E hoje eu pude estar aqui, pela misericórdia do Senhor. Amém, queridos? Eu sou o pastor Leandro Queiroz, congrego na Assembleia de Deus Capital, no setor de mansões e API, ali no Guará, igreja presidida pelo pastor Raoni Iago. Hoje me acompanha não somente minha esposa, mas veio uma caravana comigo, né? Chegaram depois o Lucas, que é o meu chefe, a Vanessa, sua esposa, a Ioane, sua filhinha, e chegaram ali Luanderson e Suelen, o mais novo casal de Brasília. Na segunda-feira eu celebrei o casamento deles ali na Ponte Alta. Glória a Deus, Deus abençoe. O doutor Elvis, meu amigo, também está ali, congrega nessa igreja. Deus abençoe, doutor Elvis, está ali com a sua mãezinha. O pai dele fez tratamento no hospital onde eu trabalho. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Conjunto El Shaddai, dê um glória para Jesus. Aleluia, vocês estão lindos, que Deus os abençoe, parabéns à organização desse congresso, Deus é bom, amém? Vamos entrar na Bíblia, senão vou ficar mais tímido ainda. Salmo 119, todos acharam? Amém. Eu só vou ler o versículo 9, porque eu só vou pregar só no versículo 9, amém? Eu gosto muito de exegese, de pregar expositivamente, não vai dar para sair do versículo 9 essa noite, amém? Na versão que eu tenho aqui, NAA, está escrito assim: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho, observando-o segundo a tua palavra? Eu vou perguntar a adolescentes e vocês vão responder, amém? De que maneira poderá o jovem, o adolescente guardar puro o seu caminho, observando segundo a tua palavra. Curva a sua cabeça. Pai de amor, Deus de misericórdia, como é maravilhoso, Senhor, receber uma oportunidade para pregar a tua palavra. Tantos pregadores nesse DF, Senhor, mas o Senhor escolheu a mim para estar aqui essa noite. Eu te louvo, eu te glorifico, Senhor. Usa-me, Senhor, fala à tua igreja. Essa é a tua noiva, porque o Senhor morreu na cruz do Calvário. Fale conosco, fale aos nossos corações, Senhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos, certos da vitória, no poderoso nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, que Deus abençoe a exposição da sua palavra. Esse salmo, ele trata de vários assuntos, porém o assunto mais comentado é a palavra de Deus e o poder que ela exerce na vida de quem a pratica. O maior salmo da Bíblia Sagrada, e em quase todos os versículos, tem algo fazendo alusão à palavra de Deus. Palavra essa que durará eternamente. No capítulo 40 do seu livro, Isaías diz: na verdade o povo é erva, seca-se a erva, soprando nela o Senhor o seu hálito. Seca-se a erva, caem-se as flores,
mas a palavra do Senhor nosso Deus subsiste eternamente. A geração em que estamos vivendo, a gente vê muitos movimentos tentando acabar a palavra, destruir a palavra, mas a palavra de Deus, ela é indestrutível. Mateus capítulo 25, versículo 34, foi Jesus quem prometeu: passarão os céus e a terra, mas minhas palavras não passarão. Bendito seja o nome do Senhor. De maneira que, meus amados irmãos, a arma física, a arma tangível, a arma palpável mais poderosa que existe no planeta Terra chama-se a palavra de Deus. Não existe uma ferramenta, não existe uma arma tão poderosa como a palavra de Deus. Eu odiava crente. Há 15 anos atrás cheguei do Nordeste da Bahia, drogado, bêbado, maltrapilho, sem Deus no mundo. E de repente um pastor me arrasta para a igreja, começa a me levar. E antes de me converter, tinha um irmão chamado Sebastião, que olhava para mim e falava: moço, Deus está me mostrando que você vai se converter, e Ele vai transformar você em um pregador da palavra, em um pregador do evangelho. E eu saía daquele culto sacudindo a cabeça, falando: esse homem está doido? Eu não gosto de gravata, nunca vou colocar esse negócio no meu pescoço, fica parecendo um peru. E eu estou aqui, testemunhando de que Deus faz. Quando Ele promete, Ele cumpre. Porque onde o bisturi do médico não entra em uma operação, a palavra de Deus entra. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Já que eu estou pregando a palavra, eu posso recitar a palavra aqui. Que o tema desse culto e desse congresso é a palavra. A palavra de Deus é viva e eficaz. Ela é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até a divisão da alma e do espírito. Ela separa juntas e medulas. E ela é apta para discernir pensamentos e intenções dos corações. Ela é apta para discernir pensamentos e intenções dos corações. Como a palavra é poderosa. É por isso que o ofício do pregador é apenas semear, pregar a palavra. Deus me livre de subir num púlpito, por mais chateado que eu esteja com alguém, para jogar uma indireta em alguém. Porque a palavra faz tudo. À medida que eu estou pregando, aleluia, a palavra está entrando no seu interior, está dividindo a sua alma do seu espírito, e a palavra é quem faz. Oh, louvado seja Deus pela palavra dele. Salmo 19, verso 7. A Bíblia diz que a palavra do Senhor, a lei do Senhor é perfeita, e ela restaura a alma. Significa dizer que alguém depressivo na sarjeta, com a síndrome do pânico, se essa pessoa lê a palavra e crê no Deus dessa palavra, essa pessoa é curada. Essa semana alguém do meu trabalho ligou para mim, mandou uma mensagem falando que não estava aguentando, estava chorando, só sentia desejos de chorar, uma tristeza muito profunda no seu coração, não serve a Deus. Eu falei: pastor, mandando mensagem para mim: Léo, fala alguma palavra da Bíblia para mim, algum texto, algum salmo para eu ler. Eu falei: primeiro eu vou mandar para você, mas deixa eu falar uma coisa: Deus está lhe chamando para uma grande obra. Deus quer você na presença dele, e a prova disso, que você não procurou o dono do bar, você não procurou o dono do pancadão, você procurou um pastor, e pediu a esse pastor que recitasse ou falasse um capítulo da Bíblia para você ler. Deus está lhe chamando. Lá vai os capítulos, mandei os capítulos, mandei uns louvores, e ele mandou dizer: estou bem, graças a Deus. Deus aliviou meu coração. Porque a palavra faz, aleluia, bendito seja o nome do Senhor, aleluia. A palavra de Deus, Salmo 29, verso 4, ela é poderosa e ela é cheia de majestade, aleluia. A palavra de Deus separa labaredas de fogo, bendito seja o nome do Senhor. Salmo 119, verso 9: de que maneira eu posso guardar puro, jovens, adolescentes El Shaddai, adolescentes mais abençoados de Santa Maria, amém?
De que maneira nós podemos guardar puro o nosso caminho? Pode botar a imagem, sonoplasta, por favor. De que maneira a gente pode guardar puro o nosso caminho? Olha que caminho sujo. Todo caminho, ele leva a um objetivo. Todo caminho, ele leva a um lugar. Se eu sair daqui tendo como alvo, tendo como objetivo a cidade de Cristalina, eu preciso tomar um caminho. E salvo engano é a BR-040. Então eu preciso acessar esse caminho para chegar no meu objetivo. E qual o caminho que nós andávamos antes do Evangelho? Em que caminho nós andávamos? Pensando que era a direção certa, porque eu pensei que eu estava certo. Quando eu estava na cachaça, eu achei que eu estava certo. Quando eu estava nas drogas, eu achei que eu estava certo. Que caminho era esse que nós andávamos? A Bíblia diz em Efésios capítulo 2, versículo 3: andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira. Eu não preciso falar sobre alguns pecados específicos, porque quando a gente evangeliza, geralmente pessoas falam para a gente: eu acho que eu não preciso de Deus dessa maneira que você está falando para mim. Olha só, eu nunca falei um palavrão. Olha só, eu nunca matei ninguém. Olha só, eu nunca roubei nada de ninguém. Eu nunca defraudei ninguém. Eu ajudo os pobres. Eu dou esmolas. Eu ajudo um cego a atravessar a rua. Eu não consigo ver um mendigo que eu tenho que me aproximar e dar uma marmita para ele. Eu preciso encher o bucho dele. E as pessoas acham que essas boas ações podem levá-las aos céus. E a Bíblia diz: pela graça vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, ao nascermos, já trazemos no nosso cangote a dívida do pecado sobre nós. Gênesis capítulo 8, Deus diz que a imaginação do ser humano é má desde a sua meninice. Ninguém precisa ensinar uma criança a pecar. A natureza dela já revela que ela é pecadora. Ninguém precisa. Uma criança odeia um brinquedo. Ela brinca, odeia um brinquedo. Faça esse teste. As mães sabem o que eu estou falando. E ela brinca, ela toma pavor daquele brinquedo. A mãe leva o brinquedo para ela, fala: não quero. O pai leva, não quero. Deixa a outra criança amiguinha visitar e pegar o brinquedo que ela odeia. Vai acontecer a terceira guerra mundial. Pecado entranhado na criança. Ninguém precisa ensinar a criança que se o pai for durão e o pai não quiser dar doce todas as vezes que ela pedir, e ela sabendo que o coração da mãe é mais mole, ninguém precisa ensinar. No mercado ela nunca vai pedir um doce para o pai, só vai na mãe. Então a gente já nasce com a dívida do pecado. Amém? Eu estou falando isso porque eu sou um evangelista nato. Ensinar para vocês, evangelizar. Quando você encontrar alguém, amém, adolescentes? Então esse é o caminho que nós andávamos. E onde esse caminho iria nos levar? Provérbios capítulo 14, versículo 12, está escrito: há um caminho. Quantos caminhos? Quantos caminhos? Há um caminho que ao homem parece reto, que ao homem parece direito, e ele entra nesse caminho, mas lá na frente tem 1 milhão de bifurcações. Ele escolheu quantos caminhos? Mas o objetivo desse caminho, o final desse caminho, para onde ele pender, a morte está com a foice enorme para matá-lo, para tragá-lo. Há um caminho que ao homem parece bom, mas os seus final são caminhos
de morte. Exemplo, Sansão. Eu poderia pregar só sobre Sansão essa noite. O texto é vasto, o versículo é vasto, o tema é maravilhoso. Um jovem, um nazireu. A lei do nazireado, em Números capítulo 5, fala que um jovem que nasce para ser nazireu, ele não pode, primeiro, cortar o cabelo. Repita comigo, El Shaddai, cortar o cabelo. Número 1. Ele não pode nem encostar em pé de uva, em passas, não pode. E ele não pode tocar morto, cadáver, nem de bicho, nem de pessoas. Esta é a lei do nazireado. Sansão nasce com uma missão gloriosa, com uma missão maravilhosa. Um jovem forte, um jovem abençoado, um jovem que tinha tudo para se dar bem na vida. Um juiz em Israel. Mas no capítulo 14 de Juízes, a Bíblia diz: e desceu Sansão às vinhas de Timna. Levanta as Bíblias, adolescentes, comigo, por favor. Sansão desceu às vinhas de Timna. Fala assim: pastor, eu levanto uma bandeira vermelha para as vinhas de Timna. Obrigado, adolescentes, vocês são maravilhosos, viu? Por que nós temos que levantar uma bandeira vermelha para as vinhas de Timna? Porque a lei do nazireado diz que um nazireu que nasceu para ser santo, nasceu para ter um coração puro, não pode nem se aproximar do produto da videira. Então Sansão, o coração de Sansão pende para onde a palavra de Deus proíbe. E as jovens santas de Israel, ele não queria. As jovens de Israel, com o vestidão até os mocotós, ele não queria, não era atraente para ele. Então ele pende para as vinhas de Timna. E lá o pancadão está comendo no birro 30. Lá o pancadão, o pau está cantando na casa de Noca. Lá os traficantes estão com as suas armas, mostrando, as moças estão despidas, dançando com a sua depravação. E ele fala: opa, é aqui que eu vou amarrar o meu jegue. Versículo 3 de Juízes 14: Sansão bateu os olhos em uma moça das vinhas de Timna. Seus pais disseram: não há moça em Israel para que você se case. O final do versículo diz: eu só quero essa, porque essa agrada aos meus olhos. Essa agrada aos meus olhos. Nós precisamos ter cuidado, adolescentes, El Shaddai. Vocês são jovens. Vocês são jovens cheios do Espírito Santo de Deus, amém? Preservem isso. Então levantamos uma bandeira vermelha para dizer: cuidado, nem tudo aquilo que agrada aos nossos olhos é vontade de Deus para a nossa vida. O inimigo, ele anestesia o olho do desavisado para depois cegá-lo. Foi isso que aconteceu com Sansão, sim ou não? Quem anda por vista, o inimigo anestesia o olho para depois cegá-lo. É por isso que entra a Bíblia, que é fantástica. Em 2 Coríntios 7 diz: nós não andamos por vista, nós andamos por fé. Oh, bendito seja o nome do Senhor. E quem anda com fé é diferente, porque se Deus fala vai, ele vai. Se Deus manda ele sentar, ele não olha para ver se tem cadeira. Ele obedece à vontade de Deus. E não há nada melhor do que obedecermos à vontade de Deus. Aleluia. Esse é o caminho que nós andávamos.
como ovelhas desgarradas, prontas para caírem em um precipício, afastados dos retos caminhos do Senhor. Aleluia. Efésios 2:12. Sem Deus no mundo. Até que nesse caminho sujo, adolescentes El Shaddai, nós ouvimos passos andando atrás de nós. Vem alguém andando atrás de nós. Esse alguém não é um filisteu. Esse alguém não é um amorreu. Esse alguém é o meigo nazareno. Jesus de Nazaré vem andando atrás de nós nesse caminho sujo. Bendito seja o nome do Senhor. Assim como aqueles 2 discípulos que andavam no caminho de Emaús, Lucas 24, a partir do versículo 13. Assim como esses 2 discípulos que andavam desesperados, não tinha mais esperança. Ele morreu, acabou, as esperanças se esgotaram, não temos mais o que fazer, vamos voltar para a nossa velha vida, não tem mais jeito. De repente Jesus vem andando atrás deles. Jesus entrou no caminho onde nós andávamos. O único capaz de tirar o homem do caminho sujo, do caminho que conduz à morte, aleluia. E nesse caminho de condenação, Deus envia o seu Filho. Para quê, pastor? Número 1, para nos encontrar. Bate assim no peito, El Shaddai, e fala assim: Jesus me encontrou. Aleluia, Jesus me encontrou. Oh glória. Que privilégio maravilhoso, Jesus nos encontrar. Quando Jesus nos encontra, meu amado irmão, nossa vida muda. Eu lembro que novinho convertido, aleluia, o pastor Romário que me ganhou para Jesus, foi um instrumento de Deus. Falou: jovem, você vai ser perseguido demais. Deus vai te levantar na palavra, e aqueles que estão na igreja há muito tempo que não pregam, vai se levantar contra você. Irmão, eu apanhei, tomei chibata e mais chibatozol, mas estou aqui firme, aleluia. Por causa disso aqui, ó. Pense em alguém, pense em um jovem. Eu sou jovem, eu fiz 37 anos agora no dia 3. Pense em alguém louco pela palavra, desesperado pela palavra. Qualquer dinheiro compra um livro, palavra, Bíblia. Porque se o meu Jesus venceu o diabo, usando o quê? O que é que Jesus usou para vencer o diabo? Transforma essas pedras em pão. Jesus falou: o que? Está. Recorra à Bíblia, recorra à palavra, recorra à Bíblia. Quer vencer o diabo? Recorra à Bíblia. Está escrito. Se Jesus falou está escrito, está escrito, sim ou não? Deuteronômio 8:3. Para que entendais que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Irmãos, a minha alma balança quando eu leio esse versículo. Porque eu lembro, rapaz, se Jesus precisou usar a Bíblia para vencer o diabo, o que será de mim, viciado em TikTok, em Instagram, em Thread, Facebook? O que será de mim que passa 24 horas em rede social, me afastando da palavra? Já deu para perceber que eu não sou fazedor de agendas, né? Eu sou boca de Deus. Ele nos encontrou nesse caminho sujo, nesse caminho onde nós fomos assaltados pelo diabo, como aquele homem que descia de Jerusalém para Jericó e caiu na mão dos assaltantes, espancado, quase morto no chão, mas foi encontrado pelo samaritano. Jesus é o samaritano que nos encontrou, aplicou azeite e vinho nas nossas feridas, levou a gente para o hospital, cuidou de nós, aleluia. É Jesus. Jesus curou nossas feridas, nos tirou do caminho sujo, do caminho podre, do caminho de morte, cuidou de nós, tirou a nossa cegueira, aplicando um colírio poderoso nos nossos olhos. Você tem esse colírio? Você já ungiu os seus olhos com um colírio que só Jesus tem para dar? Aconselho-te que de mim compre colírio, para que unjas os teus olhos e veja. A gente só consegue enxergar quando Jesus coloca colírio nos nossos olhos.
Então Jesus apareceu nesse caminho. Número 2, pastor, para quê? Eu estou de olho no tempo. Para cuidar de nós e colocar a gente no novo e vivo caminho. Aleluia. E como Ele sabe cuidar? Como Jesus sabe cuidar? Olha, eu não tenho um parente, como eu sou da roça, eu vou falar, em Brasília eu não tenho nem parente nem aderente. Pastor Joel Moré, Deus me trouxe para cá, sem parente, sem nada, me jogou aqui. Drogado, bêbado, ia para a igreja, alguém olhava e falava, ixi, vai não tem jeito não. Muitos. E Deus está trabalhando na igreja ultimamente, amém? Deus está trabalhando na gente, Deus está tratando a gente para a gente sair para o mundo e pregar lá fora. Porque a gente precisa se consertar nesse propósito também. Tem muitos desigrejados. Fraqueza? Sim, lógico. Porque se a gente está em Cristo, nada pode arrancar a gente da presença de Cristo. Mas às vezes algumas atitudes bobas nossas faz essas pessoas saírem também. Então Deus está tratando com a gente ultimamente. Então alguém olhava e falava, não vai, não tem jeito. 2 anos se passam e eu sou o vice-pastor daquela igreja. Só Jesus faz isso. Sem parente, sem aderente. Não gosto de pregar sobre bens materiais, não gosto disso. Tem um carrinho velhinho ali 2007 para andar. Roda esses lugares todos pregando com ele. Nunca me deixou no prego. Mas Deus por sua infinita graça e misericórdia. Eu não vou falar o salário que eu ganho, que vocês se assustam. Um agente de portaria de hospital. Eu fiz a inscrição para comprar um apartamento lá no Riacho Fundo 2, aqueles apartamentos simples. Deus me deu a oportunidade de morar no residencial de 12 andares. Imagina minha mãe, o queixo de minha mãe caído. Só Deus. Só a explicação é só Deus. E Ele sabe cuidar. Amém, El Shaddai? Pastor, ainda não entendi. Ele sabe cuidar de toda a tua vida, do teu namoro, do teu casamento, da tua família. Ele sabe cuidar. Se você entrar no caminho que Ele tem para você, Ele vai cuidar de tudo. Você vai ser uma mulher casada com um homem abençoado. Você vai ser um jovem casado com uma mulher abençoada. Vocês vão ter filhos abençoados na presença de Deus. Vocês vão ser luz desse mundo. É isso que eu estou falando quando eu falo que Deus cuida. Aleluia. Nesse caminho horrível que nós andávamos, Ele apareceu. E Ele, pela sua infinita compaixão, Ele nos deu vista. Ele tirou a cegueira dos nossos olhos. Ele nos deu vista, como Ele deu vista a Bartimeu. Ele encontrou Bartimeu. Ele curou Bartimeu e fez Bartimeu andar em um caminho novo. Troca a imagem, meu querido. Bartimeu, esse é o caminho que você vai andar a partir de hoje. Você consegue ver, Bartimeu, onde é que você estava indo? Sim, Senhor, eu estava cego, não enxergava. Por isso que eu estava naquele caminho. Pois bem, agora você enxerga. E esse é o caminho que você vai andar a partir de agora. Marcos 10, 52, a Bíblia diz: e logo Bartimeu viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Esse é o caminho que Jesus colocou Bartimeu. Pastor, mas eu ainda estou com a minha natureza corrompida pelo pecado. Pastor, eu ainda estou na carne, aleluia. Pastor, eu ainda tenho desejos. Pastor, eu ainda tenho tentações na minha carne, vontade de pecar. Pastor, como é que eu vou manter o meu caminho puro, sendo uma pessoa sujeita a falhas? É o tema que vocês deram para esse congresso. Observando e cumprindo a palavra de Deus. Observando e cumprindo. Repita, El Shaddai, comigo bem alto. Observando e cumprindo. De nada adianta se eu não cumprir. Está vendo esses jovens bonitos aqui? Tiago capítulo 1 versículo 22, a Bíblia diz: sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes. Porque aquele que ouve a palavra e não pratica é como o homem que se olha no espelho. É como vocês, jovens, que pega o estojo da Mary Kay e começa 4 horas da tarde ou 3, Bloss, Gloss, sei lá como é o nome dessas coisas. E começa. E de repente você olha, quando você está pronto, você fala: uau, eu estou arrasando. Aí você olha para o espelho, de repente quando você vira as costas para o espelho, meu Deus, será que eu botei maquiagem? Você se esquece.
Assim é a pessoa que ouve a palavra e não coloca em prática. Então o evangelho, meu querido, é muito simples. É ouvir e colocar em prática. Eu dou aula na ETAD, mas para que adianta eu vir aqui vomitar grego, hebraico, para quê? Aramaico, para quê? O evangelho é simples. Jesus era o Senhor da sabedoria, a sabedoria encarnada, mas ele falava na linguagem que todo mundo entendia, porque não queria se aparecer, buscar, não disso. Ele queria transformação na vida das pessoas. Amém, queridos? Relógio, segura mais um bocadinho aí, meu filho. Então a palavra de Deus é como um detergente poderoso, capaz de limpar toda e qualquer mancha que cair no seu caminho. Cadê a imagem, meu filho? A palavra de Deus é como um detergente poderoso, capaz de arrancar qualquer mancha, qualquer lama que cair nesse caminho bonito que Jesus colocou você agora. Amém? A palavra. João capítulo 15, Jesus diz: vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho falado. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 10, versículo 22, lavando com água limpa pela palavra. Então a palavra limpa. Aleluia. Se a gente quiser ver Deus um dia, a gente precisa se manter nesse caminho. Somente nesse caminho. Há quantos caminhos, adolescentes, para chegar até o céu? Quantos caminhos? Um. O imundo, adolescentes, não entrará nele, porque a minha geração está tentando colocar na nossa mente que eu posso viver de qualquer maneira, ninguém pode me julgar e eu vou para o céu. Você vê pessoas fazendo, mulheres fazendo coisas horríveis, vendendo o seu corpo, deixa eu rasgar o verbo, vendendo o seu corpo, porque não é segredo, na televisão, e dizendo: Jesus me aceita do jeito que eu sou, eu vou para o céu, eu sou crente, eu vou para o céu e Jesus me aceita do jeito que eu sou. Usa a Bíblia nas suas... Deixa para lá. Para chegar aos céus, só usando esse Waze aqui. Esse é o único Waze capaz de levar um adolescente, um jovem, um idoso, um homem, uma mulher para o céu. Somente ele. Imundo não entra lá, aleluia. Isaías 35:8, eu vou fazer questão de ler. Ali haverá uma estrada, um caminho que será chamado o caminho santo. Os impuros não passarão por ele. Os impuros não passarão por ele, pois será somente para o povo de Deus. Cadê o povo de Deus? Cadê o povo de Deus? Somente para o povo de Deus. Aleluia. Então é a palavra. Não existe pureza afastado da palavra de Deus, pois é a palavra de Deus que purifica a nossa jornada. É a palavra de Deus que purifica o nosso caminho, aleluia. É o temor ao Senhor escrito na palavra de Deus que faz eu me afastar da imundícia. Afastado da palavra, o jovem peca e acha isso bonitinho. O jovem fornica e aplaude. A moça se perde com qualquer homem e acha isso bonito. Mas dentro da palavra nós dizemos: não, Satanás, aqui não. Aqui é templo do Espírito Santo de Deus. Aqui é morada de Deus, aleluia. Aqui tem valor e ética e princípio pautado na palavra do Senhor. O Senhor nos encontrou nesse caminho sujo e Ele nos fez promessas. 4 pontos desse sermão. O caminho que nós andávamos, o Senhor nos encontrou, o Senhor nos fez promessas, que é o tópico 3 agora. E o último eu não vou dar spoiler não, amém? Daqui a pouco vocês veem. Ele nos encontrou nesse caminho e Ele fez promessas para a gente. Ele nos arrancou da potestade das trevas, como diz Colossenses capítulo 1, versículo 13. Ele nos arrancou da potestade das trevas e nos trouxe para o reino do seu Filho amado. Amém, jovens? Amém.
Ele é a luz do mundo. Jesus diz: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Aleluia. Você tem a luz da vida. Cadê você que segue a Jesus? Você tem a luz da vida. Aleluia. Você tem a palavra do Senhor. Você tem a palavra que é luz. Você tem Jesus que é luz. E Jesus chama você também de luz. Sejam a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. Amém, adolescentes? Olha quantas promessas Ele nos fez. Ele nos prometeu que nos encheria do Espírito Santo. Fiquem na cidade de Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. O Espírito Santo desce no dia de Pentecostes. Esse ponto eu não preciso me ater muito, porque é uma igreja muito instruída na palavra. Graças a Deus por isso. Mas Ele encheu a gente do Espírito Santo. Porque o homem, existem dois tipos de crente. Aqui eu preciso me ater, amém? Porque tem uns segmentos por aí, pastor Joel Moré, meu pastor Eliezer, que tenta subestimar a gente pentecostal. Eles pensam que a gente é besta, não conhece palavra não. Irmãos, a igreja pentecostal está se alicerçando na palavra a cada vez mais. Eles acham assim: todo mundo que aceita Jesus é batizado com o Espírito Santo. Não existe esse negócio de buscar batismo com o Espírito Santo. Necas de pitibiribas, meu filho. Existem duas bênçãos dentro do cristianismo: para reformado e para pentecostal. Quer reformado queira, quer não. Dois tipos de bênção. E eu nem vou usar argumento de pentecostal, eu vou usar argumento de reformado. Um livro chamado Cheio do Espírito, do Dr. Martin Lloyd Jones, calvinista reformado. Ele crê na dupla bênção. Todo mundo que tem a Jesus, a partir do momento que você se converte, é claro que você já tem o Espírito Santo, amém? Mas não significa que você é batizado com o Espírito Santo. E aí tinha que dar aula aqui para a gente entender. Eu não vou fazer isso. Mas Atos capítulo 19, Paulo encontra um grupo de crentes em Jesus. 12 homens. Paulo chega para aqueles homens: vocês são crentes em Jesus? Sim, a gente é discípulo de João Batista. Aí Paulo vai falar: vocês receberam o Espírito Santo quando vocês creram? Mas falaram para mim que quando eu aceito Jesus, eu já sou batizado com o Espírito Santo. Não. Paulo vai impor as mãos sobre eles, e eles vão ser cheios do Espírito Santo, batizados com o Espírito Santo. Atos capítulo 8, Filipe está pregando em Samaria. As pessoas se convertem a Jesus, pessoas sendo curadas, pessoas sendo batizadas. Tem o Espírito Santo morando nela, sim ou não? Sim. Mas são batizados com o Espírito Santo? Ainda não. A igreja manda Pedro e João botar a mão na cabeça deles, e eles recebem o batismo com o Espírito Santo. Olha quantas promessas Jesus nos fez. E a última promessa, para eu concluir e passar para o terceiro ponto do sermão e terminar. A última promessa: que Ele voltaria para nos buscar. Amém, El Shaddai. Essa terra, não, nosso lugar não é aqui, El Shaddai. O Senhor tem coisas maravilhosas e gloriosas reservadas para a gente lá. Não se turbe o vosso coração, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito: vou preparar lugar. E quando eu for e preparar lugar para vocês, eu voltarei e vou levar vocês para mim mesmo, para que onde eu estiver, vocês estejam também. E Ele nos fez promessa, Ele nos encontrou no caminho, e por causa disso eu me purifico. Eu purifico o meu caminho, observando segundo a palavra do Senhor. Amém, queridos? Eu vou lutar com todas as minhas forças, para que quando o meu Senhor chegar, quando reunir nas nuvens, nos ares, toda a caravana dos crentes salvos, cadê eles? Cadê eles? Estão aqui? Estão aqui, cadê? Toda a comitiva de crentes salvos, quando a gente chegar nos portais celestes, que cantar o coro de recepção dos cristãos. Salmo 24, os anjos que estiverem do lado de dentro, e a comitiva da igreja do lado de fora,
A igreja vai gritar: levantai, ó portas, as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. Os anjos de dentro vão perguntar: quem é este Rei da Glória? E nós responderemos: o Senhor vitorioso na batalha, o Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da Glória. Aleluia. Eu vou purificar o meu caminho, é por causa disso, porque é um longo caminho até lá. E até chegarmos lá, toda e qualquer sujeira no meu caminho, eu preciso purificar. Através de quê, adolescentes? Da palavra do Senhor. José, ele estava num caminho alvinho, igual esse caminho que vocês estão vendo aqui. De repente, um jovem bonito, musculoso, os bíceps rasgando a sua camisa, olha só, os seus quadríceps rasgando a sua calça. Um jovem muito bonito, muito forte. A Bíblia diz que ele era muito bonito de aparência. E de repente, a endemoniada da mulher do Potifar bateu os olhos. E ó, ele passava todos os dias. E a mulher de Potifar bateu o olho: rapaz, esse moço é bonito. E negócio de Potifar? Potifar não está prestando para nada. Não, presta não. Aquilo é igual lenha verde. Não, só faz fumaça. Presta mais não. E bateu o olho no velho de Zé. E Zé passava de lá para cá. Zé passava assim, ó: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Como purificará o jovem o seu caminho? Observando segundo a sua palavra. Isso é Zé, amém? E a endemoniada de lá subiando, olhando, com a língua bifurcada, como diz a irmã Nadir. De repente ela entra no caminho dele, ela agarra ele. Sujou o caminho dele, está sujando sim ou não? Está sujando o caminho dele sim ou não? Convidando ao pecado. Convidar ao pecado é sujar o caminho sim ou não? Mas José tinha algo maravilhoso. A palavra é um detergente que purifica o caminho, sim ou não? Pingou aqui, pastor. Pingou na escola, pastor. Olha, pingou aqui. Aqui não, capiroto. Meu caminho é limpo. Sujou? Não vai me manchar. Aqui tem detergente, aqui tem vassoura. Bendito seja o nome do Senhor. Vai para lá, Jezabel, endemoniada. Aqui não, aqui tem santidade. Aqui é caminho limpo, aqui é caminho santo. Quando ela agarra ele diz: Potifar me entregou toda essa casa. Potifar não me entregou, não me vedou nada, a não ser a senhora. Gênesis 39, salvo engano, verso 9, ele diz: como eu pecaria contra o meu Senhor? Palavra no coração. Mais um. Vou falar de um adolescente agora, amém? Qual adolescente aqui tem o sonho de, quando terminar a faculdade, passar em um concurso e ganhar 42 mil reais por mês? Quantos querem? 42 mil, amém? 42 pilas, sim ou não? Dê uma oferta para o seu pastor, vou deixar o Pix, tá? 42 bara. Entra Daniel, Ananias, Misael e Azarias em Babilônia. O rei Nabucodonosor falou: eu tenho uma proposta para vocês. Vocês vão ser ministros. Daniel, eu tenho algo muito forte com você. Você vai ser primeiro-ministro de Babilônia. Saláriozão de 42 pila. Serve ou não serve? Opa, vou bater de Lamborghini. Vou preparar você 3 anos. Você vai ser primeiro-ministro. E o que eu preciso fazer? Ah, senta aqui. Calma, não é assim, não se precipita não. Vamos conversar. Senta aqui. Ele dá um prato. Repita comigo, adolescentes, um prato. Come esse banquete. Come isso aqui. Você vai ter 3 anos comendo esse prato. Ele era um judeu. Nesse prato tinha
tudo quanto era coisa considerada imunda na regra dietética dos judeus. Ele não poderia comer. Ele disse não. Vem o segundo elemento, a segunda proposta do inimigo. Nabucodonosor trouxe uma taça de vinho. Repita comigo, uma taça de vinho. Olha como o diabo é sujo, pastores. Ele não comeu do banquete. Eu vou tentar através do vinho. Por quê? Porque o vinho, olhando aqui para mim, o vinho entorpece a mente, sim ou não? Eu já fui do mundo, e quem foi sabe disso. Um dia eu estava na EBD e falaram sobre o pecado e sobre quando a gente toma bebida. Aí alguém falou: ah, isso aí é porque já estava no coração da pessoa. E eu falei: e daí? Todos nós somos tentados. Todos nós temos ponto fraco, sim ou não? Todo ser humano tem um ponto fraco. E qual é o problema de ter ponto fraco? O problema é você ceder ao ponto fraco. O camarada queria ser Deus da terra então, para não ter nenhum ponto fraco. Então o diabo falou: ele pode não comer o vinho, mas eu vou entorpecer a mente dele. Porque aquilo que eu não tenho coragem de fazer sóbrio, basta um cálice de vinho, e aí eu entro. Aí o Jó vai para a balada, oferece algo para ele, terrível, droga, uma cocaína, alguma coisa, e ele fala: não, de jeito nenhum, eu não tenho, meus princípios são outros, de maneira nenhuma. Vamos tomando vinho, vamos brincando, vamos conversando, e ele entra. Irmão, quando a mente dele está entorpecida, uhul, vou botar para torar. E ele vai lá e ele entra. Foi o que o diabo fez com Daniel. Deu o prato, Daniel falou não, deu vinho, pensando que Daniel iria entrar. Só que a palavra de Deus é um detergente poderoso para purificar o nosso caminho, amém? Daniel falou: aqui não, Satanás. Está puro, está limpo. Assentou Daniel no seu coração não se contaminar com a porção do maná, do manjar do rei, primeira tentativa, nem com o vinho que ele bebia, segunda tentativa. O diabo é envergonhado e cai por terra. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos ficar de pé comigo. Jesus está voltando, queridos. Jesus está voltando. Eu poderia usar várias técnicas de oratória com vocês aqui. Eu poderia fazer alguma coisa para entreter vocês, pular, tocar em vocês aí, sapatear, rolar no chão, pendurar nos ar-condicionados da igreja. Mas Jesus está voltando. Vocês precisam ingerir palavra. Vocês precisam ter palavra no coração, e é o tema desse congresso. Eu seria antiético se eu fizesse tudo menos pregar a palavra. Como purificará o jovem o seu caminho? Observando segundo a sua palavra. Não existe desculpa para pecar se nós temos a palavra, se nós praticamos essa palavra. Para que um adolescente tentado como Samuel, quem eram os líderes de Samuel? Prostitutos, adúlteros, traidores, ladrões, roubavam as ofertas, se deitavam com as mulheres que ficavam à porta da tenda da congregação. Samuel era um adolescente. Ele teria tudo para seguir os passos dos seus líderes, sim ou não? Mas ele meditava na palavra. Deus contava com esse adolescente no meio daquela geração pervertida. Deus contava com aquele adolescente no meio daquela geração pervertida. Deus conta com vocês, El Shaddai, no meio dessa geração corrompida. Esse congresso vai ser um divisor de águas, para que vocês saiam daqui como astros do mundo, luzeiros desse mundo, na escola onde você estuda, na sua casa, no seu lar, dentro do ônibus. Vocês precisam ser luz para esse mundo. Aleluia. A Bíblia diz em 2 Coríntios 7:1, a conclusão disso tudo é: visto que temos tais promessas, purifiquemo-nos a nós mesmos. Eu me purifico. Eu preciso purificar o meu coração, pastores,
Porque quando o Senhor voltar, eu vou ouvir Ele falar. Vocês, El Shaddai, vão ouvir Ele falar: venham benditos do meu Pai, possuam por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Vocês podem vir aqui à frente, El Shaddai, eu quero orar por vocês. Posso, pastor? Posso orar por eles? Venham aqui à frente. Eu queria pedir a ajuda.